Olá, muito bom dia para você que nos acompanha neste horário e para você que nos acompanha certamente no horário mais tarde. Boa tarde para você, e se você está assistindo à noite, do mesmo jeito, boa noite. Mas principal, acima de tudo, eu quero saudar a todos com a graça de Deus e com a amizade do Espírito Santo e com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você, toda a sua casa esteja bem. E mais uma vez eu quero trazer uma porção da Palavra de Deus, e a nossa conversa nesse vídeo é exatamente sobre um assunto que eu acredito ser de extrema importância para cada um de nós. E tudo que eu trago aqui para compartilhar com você, acredita, são assuntos que Deus tem trabalhado na minha vida, são coisas que têm realmente servido de ponto de inflexão para mim, tem me levado para um outro nível, tem mudado por completo a minha vida e tem me dado a possibilidade de experimentar a liberdade em Cristo. E graças a Deus, nós temos a palavra de Deus que tem esse objetivo de um dia de cada vez trabalhar até que possamos ser plenos, tomados de Deus. E hoje, para a nossa conversa, o assunto que eu quero falar com você é a justificação. Mas o nosso tema é: você não deve nada a ninguém. É isso que eu quero falar com você. E é isso mesmo que você ouviu. Você não deve absolutamente nada a ninguém. E quando você entender o conceito por detrás da palavra justificação, você vai exatamente agora viver uma vida sem temor, sem medo, absolutamente de nada. E eu quero aqui já te dizer que você não precisa, cara. Você não precisa ter medo de nada nem de ninguém. Você não precisa ter medo de quem você é. Pelo contrário, você precisa sim reconhecer, tá, quem você é. Você precisa, na verdade, aceitar quem você é e reconhecer realmente as suas fortalezas e potencializar naquilo que realmente são virtudes que Deus te deu. E à medida que você vai se potencializar, desenvolver aquilo que Deus te deu como dom, como talento, certamente as coisas negativas elas vão cada vez mais se diminuírem, vão cada vez mais acabando. A gente tem uma tendência de focar naquilo que é negativo para corrigir, mas eu quero aqui te dizer o seguinte: foca nas virtudes, nas qualidades, nas fortalezas que você tem, tá? Você não deve nada a ninguém. Então, para de se esconder por detrás de máscara. E essa máscara, ela tem várias camadas. Eu quero aqui falar de algumas camadas. Nós temos a máscara que é a máscara que nós recebemos da religião, não é? Muitas vezes nós estamos no meio de um grupo religioso denominacional que nós não gostamos, nós não sentimos bem em estar ali, tá? Mas nós estamos porque nós temos medo de de viver aquilo que acreditamos que a Bíblia nos ensina, simplesmente por conta do julgamento que virá por detrás da nossa atitude. Ou seja, por outro lado, essa máscara também você está num grupo e você sabe que você só é aceito naquele grupo se você se comportar daquela maneira. Então você é obrigado a se comportar daquela forma. E nós temos uma outra máscara, que é a máscara da amizade. Aquelas amizades que nos aceitam de acordo com aquela forma que eles querem que nós sejamos. Nos aceita como eles nos aceitam à medida que podem tirar proveito de nós e não nos aceita da maneira como nós somos. Nós temos uma outra máscara, temos uma outra camada, que é a camada familiar. Sabe aquela camada familiar? É aquela máscara que ninguém te diz, mas você sabe que se você não viver ou não for daquele jeito, você sente-se excluído. Você é excluído por não ser daquela forma da sua família. E cada família, por incrível que seja, cria por si uma máscara muitas vezes. Mas também nós temos aquela máscara que é empresarial, onde você trabalha numa empresa e lá naquela empresa você faz o seu trabalho muito bom, você é bom naquilo que faz, mas você percebe que para ser aceito você precisa muitas vezes se tomar a forma daquilo que você não gostaria de ser. E muitas vezes, por medo de não ser aceito, você então entra por dentro dessa bolha. E tem aquela máscara também, que é a máscara cultural, aquela que a gente recebe da nossa cultura. Aquele jeito, aquela forma,
muitas vezes, que o mundo, que todas as pessoas querem e que a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente vê que também isso aqui não é certo. Mas a gente tem que aceitar, a gente tem que vestir, porque se a gente não vestir, a gente não é politicamente correto. Então, você quando entende sobre a palavra justificação, literalmente você vai blindar a sua mente e você vai experimentar daquilo que Jesus disse, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A propósito, existem alguns termos que nós chamamos de termos-chave na Bíblia, e um deles é justificação. Esses termos-chave na Bíblia, ou essas palavras-chave na Bíblia, são palavras que estão carregadas de conteúdo, de ensinos que são essencial para a nossa metanoia, para a nossa mudança de vida e para nos conformar à imagem de Cristo. Quando eu falo aqui, você não deve nada a ninguém, por isso você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém, eu estou te dizendo que você precisa entender que você foi salvo por Deus e para viver para Ele e para a glória dele. E para isso você não precisa ter medo. É exatamente isso que a justificação vai trazer para você. Mas um outro conceito é perdão, outro conceito é graça, um outro conceito é arrependimento, um outro conceito é reconciliação, um outro termo-chave que é muito importante é novo nascimento, tá? E são vários termos-chave, remissão, santificação, são vários termos-chave muito importantes. Mas na nossa conversa e para essa conversa aqui, eu quero concentrar, falar com você sobre a justificação. A justificação. Presta atenção. Eu estarei lendo aqui para você Romanos capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Presta bem atenção. Agora fomos aceitos por Deus pela fé. Deus nos aceita do jeito que nós somos. Deus nos aceita como nós somos, tirando o pecado. Cristo morre na cruz para tirar o pecado e todos os efeitos do pecado, para deixar a essência dele em nós, que é feito a sua imagem e semelhança. E com traços de personalidade que ele criou cada um de nós para nós sermos. Então Deus te aceita dessa forma. Por isso, você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Presta atenção. Lutero certa vez disse assim, olha, no que depender de você, busque a paz com todos, mas faça de tudo para viver a verdade. Presta atenção. O que depender de você. Existem coisas que não dependem da gente. As pessoas não gostar do nosso jeito, isso não depende da gente. Ela é livre para não gostar do meu jeito, certo? Assim como eu também sou livre para não gostar de jeito de muitas pessoas. Mas eu preciso, como cristão, ter maturidade para aprender a amar as pessoas, independentemente do seu jeito. Eu não estou falando aqui do pecado, estou falando amar o jeito da pessoa, que muitas vezes não tem nada a ver com o pecado, mas simplesmente a minha construção de vida. Como eu recebi a educação na minha família, a minha construção de vida religiosa, denominacional, criou muitos bloqueios na minha mente e muitas vezes me leva a ser uma pessoa que julga e não que admiro, entende? É nesse sentido que eu quero chamar a sua atenção. Então, é esse sentido aqui. Bem, você precisa entender que você precisa ter paz, na medida do possível. Mas agora, viva a verdade, custe o que custar. Viva a verdade, custe o que custar. Viva a verdade, eu faça de tudo para viver a verdade. E olha bem o que ele diz aqui. Foi Cristo quem nos deu. Quem nos deu o quê? Que ele está a dizer? Essa nova vida na graça de Deus pela fé nele. Cristo é que deu para você essa vida. E agora você vai entender o que é essa vida, porque nós vamos falar dela agora. Agora, nesse momento. Continue aqui, que vamos falar dessa vida agora. Por isso eu quero começar a falar com você sobre a justificação. Eu quero definir essa palavra para você dentro do conceito teológico, bíblico, certo? Justificação é um ato divino, que significa o quê? Deus colocar
em seu lugar e assumir todos os problemas que o pecado trouxe para a sua vida. Presta atenção. Deus coloca em seu lugar e Deus assume para si todos os problemas que o pecado trouxe para a sua vida. E aí então, o que acontece? E quais são esses problemas? Quais são esses problemas? São problemas de ordem físico, são problemas de ordem emocional e são problemas de ordem moral e espiritual. Quando eu falo emocional aqui, é moral e também de ordem espiritual. Então, repito, Deus assumiu todos os problemas que o pecado trouxe para nossas vidas de ordem física, de ordem moral ou emocional e de ordem espiritual. Isso é muito importante. É muito importante que você tenha isso claro na sua mente. Deus, na pessoa de Jesus, sofreu castigo por todos os seus pecados. É isso que é justificação. Deus, na pessoa de Jesus, sofre o castigo por todos os teus pecados. Para você entender isso, eu quero fazer aqui uma ilustração. Imagine só que você tem uma dívida e por causa dessa dívida você está sendo condenado à cadeira de morte, à pena de morte. E você agora está sendo conduzido por um agente de polícia para sendo julgado e depois do julgamento levar para a pena de morte, certo? E você tem plena convicção que o castigo que está sobre você, que os seus males, os seus maus comportamentos, tudo que você fez só te leva a isso, a pena de morte. E no caminho, naquele corredor, aparece então um homem muito rico e ele diz assim: olha, eu sei dos teus problemas, eu sei de todos os teus problemas, mas eu já fiz o acordo com o juiz. E aí você vai até juiz. E quando você chega ali perante o juiz, ali no tribunal, ali naquele ambiente de julgamento, estão os anjos dos céus, de um lado, do outro lado estão os demônios, do outro lado estão toda a religião do mundo, e do outro lado está todas as pessoas que te conhecem, e também está ali os teus pais. E obviamente você. Você entendeu? Então o céu e a terra se juntam para o seu julgamento. E o juiz então pega agora na ficha das acusações contra você, e quando ele vai e abre, e ele começa a lançar o veredito, ele fala assim: bem, eu quero aqui declarar que o senhor fulano de tal, Sanu, ele é um cidadão honorário, é uma pessoa de bem, é um homem que não temos nada que acusá-lo, ele pagou tudo o que ele deve e ele não tem nada com ninguém aqui nesse tribunal e não tem alguém nesse tribunal que pode levantar-se contra ele, porque perante a lei eu declaro justo. Eu declaro justo. E observa, isso acontece diante dos anjos do céu, isso acontece diante dos demônios, isso acontece perante toda dogma religiosa que existe, isso acontece perante os seus familiares e principalmente perante você. Você ouve essa declaração. E sabe quando você sai daquele lugar, você procura aquela pessoa que pagou isso para você. E essa pessoa que pagou isso para você chama Jesus. E o juiz no tribunal é Deus. Presta atenção. E então, quando você chega, para agradecê-lo, você chega e você fala: olha, eu vim aqui para agradecer pelo que você fez. Eu estava ferrado, eu estava morto, minha vida já não fazia mais sentido. Aí ele fala assim: agora o seu problema é meu. E dá uma olhada depois no seu saldo de conta. E quando você vai abrir o seu saldo bancário, o seu histórico novamente, você vai encontrar lá 100 milhões no valor da moeda do seu país, na moeda mais alta que usa no seu país, não sei se é dólar, se é euro, se é libra,
mas você encontra 100 milhões dentro da sua conta. E você volta outra vez para aquele homem e você diz, mas isso é demais para mim, eu só preciso de 10 milhões. Ele fala assim, olha, eu paguei a sua dívida para que você agora seja um homem que tenha todas as condições de viver sem fazer dívida. E se porventura faltar alguma coisa, eu coloquei a mais para você pagar qualquer coisa, porque você não deve nada a ninguém, nunca mais vai dever, e tem mais. E agora você tem condições de transbordar na vida de outras pessoas. Então eu dei você para você e para abençoar os outros. O que eu fiz é para você, mas também para abençoar os outros. E aí presta atenção nessa cena aí. Deus, ele é rei. Deus é dono de tudo que existe. Tá? Deus é dono. A única pessoa que tem autoridade para julgar-nos, para dizer algo ao nosso respeito, é Deus. Deus nos declarou justo. Deus nos declarou justo. E Deus, quando nos declara justo, Ele nos declara justo perante os anjos do céu, perante os demônios e Satanás, perante as pessoas que nos conhecem, mas principalmente perante você. Você é a testemunha de que esse ato divino aconteceu na sua vida porque você creu em Jesus e por causa disso você está livre. Ou seja, Deus faz isso para que nunca mais você deixe que qualquer palavra de acusação venha à sua mente para te fazer viver uma vida depreciativa, uma vida de depressão, para te levar à acusação, porque na verdade a nossa mente, ele tem uma capacidade, ou na verdade nós temos uma capacidade de nos auto-acusarmos. Ah, você não dá nada, você é a si mesmo, você não vai a lugar nenhum, sua família não presta, e todas aquelas coisas. E todas essas palavras que estão baseadas nas máscaras que nós recebemos, porque a gente avalia a nossa vida com base no padrão que recebemos da sociedade, no padrão que temos daquilo que o mundo coloca diante de nós. E agora Deus chama a nossa atenção para que sempre nós possamos deixar que palavras que sobre a nossa mente possa trazer louvor e glória ao seu nome. Ele deu essa declaração para que você tenha agora uma mente blindada, para que você possa de fato experimentar da verdadeira liberdade, apesar de você. Toda vez que essas mentiras sobem à sua mente, porque são mentiras, porque você é justo diante de Deus, então você precisa entender que é um estado. Se calhar você pode ter cometido um erro, é um estado, não é uma condição. Então trata disso. A justificação, ele abre a porta para recomeço. Toda vez que acontecer alguma coisa, eu lembrar que agora eu tenho condições de recomeçar, porque eu tenho um saldo na minha conta que me dá possibilidade de recomeçar. Eu tenho possibilidade de restabelecer. Sabe, as máscaras que colocaram sobre sua mente, ele gera em você procrastinação. A procrastinação é aquela habilidade que nós temos de sempre adiar aquilo que é essencial, aquilo que a gente gosta. A gente sente que Deus nos deu uma capacidade, a gente sente que temos talento para fazer uma coisa, mas a gente vai procrastinando isso, vai deixando isso para amanhã, porque você nunca sente que está pronto. Porque você nunca acredita em você mesmo. Porque você valoriza os que os outros falam, porque você vive dentro de uma máscara, você tem uma máscara. E você se protege, mas só que eu quero te dizer que até agora você não tem se protegido, você tem se automutilando. Então quando você não entende sobre o ato da justificação divina, você vive procrastinando muitas coisas importantes que você devia fazer na sua vida. Uma outra coisa que a falta da compreensão, da clareza dessa verdade traz para nossas vidas, ele
também, o termo aqui não sei se é certo, mas ele poda, ele castra a nossa identidade. Nós vivemos castrados. Nós não temos liberdade de ser nós mesmos. Nós não temos coragem de sermos nós mesmos, nem mesmo para fazer algo para Deus. Nós não temos ousadia para fazer, porque nós não vivemos na nossa plena identidade. Observa tanta coisa, tanto prejuízo que isso traz para a sua vida. Então eu quero que você entenda que a justificação é Deus, o único rei, o dono de todas as coisas, aquele que pode julgar e condenar você. Ele te declara justo, ele te aceita. Ele coloca sobre você a justiça de Cristo. Cristo fez isso por você. Para terminar isso, eu quero te dizer o seguinte: justificação é Deus colocar na sua conta a justiça de Cristo, o crédito do próprio Deus sobre você. Justificação traz para você equilíbrio espiritual, moral e físico. A justificação é como Deus colocar a sua foto, um artigo. Presta atenção. A justificação é como que Deus pegou agora a sua foto, colocou num artigo de jornal universal. Está dizendo para todo mundo que este aqui é justificado pela fé em Jesus Cristo. E Paulo, entendendo isso, ele vai falar em Romanos capítulo 8. Eu não quero aqui citar o texto de Romanos capítulo 8 para você, porque propositalmente eu quero que você leia Romanos capítulo 8 a partir de versículo 33. E se você leu Romanos capítulo 8 a partir do versículo 33, deixa aqui o comentário, tá? Olha, que Deus abençoe a sua vida e nós vamos continuar trazendo sempre uma palavra para te ajudar, para nos ajudar a vivermos para a glória de Deus, tá? Aquele abraço.